Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, eu vou gravar aqui agora a aula 6 do caderno 6, né? Nós vamos montar essa estratégia, como eu havia falado com vocês. Eu ainda estou rouco ainda da aula de ontem, porque eu estou um pouco resfriado. E ontem, como eu fui direto sem beber uma água e tal, estou com a garganta bem inflamada, minha voz está bem ruim. Então, mas a estratégia que a gente falou ontem gente, para cada aula, para cada caderno, eu vou fazer uma gravação rápida, focada, com o objetivo de dar uma varrida no assunto, para, de repente, você não tem tempo para estar lendo e tal, mas pelo menos você vai ouvir, botar para ouvir no carro, botar para ouvir no celular, né? Ter a possibilidade de estar ouvindo a videoaula em algum lugar. Mas serão videoaulas rápidas, objetivas, 15, 20 minutos, para a gente o quê? Focar efetivamente no que é principal para essas videoaulas. A gente está montando uma estratégia para na última semana, vai ser a semana do revisaço. A gente vai pegar aqueles pontos com maior probabilidade de cair na prova. Então, nós vamos bater de segunda até sexta, porque... Não, segunda até sábado, não, até sexta. E nós vamos bater porque no sábado vai ser um aulão que vai começar de manhã e vai o dia inteiro. Só que no sábado, a estratégia já é outra. No sábado, eu vou dizer para vocês o que efetivamente vai cair. Aquilo que eu tenho certeza que vai cair. Na semana de revisaço, eu vou trazer os pontos que eu acho que vai cair, prováveis de cair. E a gente tem que varrer. Agora, no sábado, eu vou dizer efetivamente que eu tenho certeza, com a minha experiência, do que efetivamente vai cair. A gente sabe que não é fácil acertar, mas Papai do Céu me ilumina bastante e geralmente eu acerto muita coisa. Se eu não acertar aí 100% do que vai cair, eu vou chegar perto ali dos 80%, 90%, tá bom? Então, a nossa estratégia agora é aulas curtas, direcionadas, onde você já leu o material, você já fez o exercício, e essa aula noturna, você vai pegar as videoaulas para ouvir e refazer um ponto ou outro, se houver necessidade. Mas a gente não fica com aquela aula gravada de 3 horas, 4 horas, porque é muito extenso, para depois aquele que perdeu assistir, fica difícil. Com essas gravações curtas e pequenas, você pode assistir hoje à noite 1, 2, 3, amanhã de manhã dá para assistir no horáriozinho, assistir outra. Então, você tem como controlar bem o teu tempo, porque você vai ter vídeos curtos para poder efetivamente falar do assunto. E aí, já entrando na aula 6, nós estamos no ponto do edital. Lembra que eu falei com vocês que nós vamos estudar todo o edital? Beleza, eu pensei que tinha caído aqui. Nós vamos estudar todo o edital, ponto a ponto, gente. Essas 3 semanas, 4 semanas, nós vamos, até o dia 19, nós vamos bater todo ponto de direito notarial registral, ou seja, tudo. Nesse primeiro momento, até o dia 19, nós vamos ver tudo. Não importa se vai cair, se não vai cair, se tem probabilidade, se não tem. Está no edital, nós vamos ver. Ponto a ponto, você vai revisar tudo de direito notarial, que é 60% da prova. Na última semana, aí sim, nós vamos para os pontos prováveis. E no último dia, nós vamos para aqueles que têm certeza que vai cair. Gente, com essa estratégia, é fatal da gente ter uma probabilidade muito grande de gabaritar essa prova. Vai ter gente saindo dessa prova, professor, gabaritei a prova, acertei tudo, todos os temas. Quem errava, fala, poxa, professor, eu vi o tema, mas na hora errei. Mas todos vamos ter a oportunidade de passar por todos os pontos. E aí, o ponto de hoje é o ponto que está lá, é o ponto 6, né? História da legislação, sistema de transcrição, sistema de matrículas, evolução das técnicas de escrituração dos atos. Então, gente, histórico da legislação. É o histórico da legislação notarial e registral. Então, o que o examinador vai querer? Como é que nasceu essa história de registros públicos no Brasil? Qual foi o primeiro ato? Como é que aconteceu isso? É mais ou menos nesse sentido. Ele vai perguntar ali, por exemplo, alguma coisa trazendo um contexto do período colonial, do período do Império, né? Do período do início da República. Então, assim, ele vai tentar trazer algumas coisas para ver se você tem um conhecimento
de quando efetivamente nasceu e como é que era antes e como é que é depois. Você vê que quando ele fala do histórico da legislação, ele traz sistema de transcrição. Então, ele quer entender como é que funcionava antes de como está hoje. Qual foi a evolução? Na verdade, ele quer entender essa evolução aqui. E aí nós vamos começar aqui, o material está na mão de vocês, nós vamos ir batendo aqui o passo a passo, efetivamente. Esse histórico da legislação, nós começamos pela fase colonial, início da colônia aqui, colônia portuguesa no Brasil, e esse período colonial ele vai até a independência, né, gente? 1822, quando há a independência, a partir dali, então, a gente começa o período do Império, né, efetivamente. Mas de 1500 a 1822, nós éramos o quê? Uma colônia de Portugal. Então, todo o modelo notarial registral ele tinha influência direta do modelo lusitano, do modelo português. Tá? Já havia, inclusive naquela época, atuação de escrivães. Os escrivães, que em tese são os tabeliães, que atuavam em nome da coroa. Ele atuava em nome da coroa. Uma coisa que a gente, inclusive, pode ter como histórico é qual seria a primeira ata notarial, nós vamos falar de ata notarial ainda, qual seria a primeira ata notarial que efetivamente ocorreu no Brasil. Se houver uma pergunta nesse sentido, ele está buscando o quê? Ele está buscando a carta de Pero Vaz de Caminha. A carta de Pero Vaz de Caminha, o que era, na verdade, relatando tudo que estava havendo no Brasil, conforme a caravela ia chegando e ele fazendo relato, né, de como estava, o que era aquilo ali? Aquilo ali era uma ata notarial. Porque, gente, o sistema notarial registral já existia lá em Portugal. Então, a gente tem a influência lusitana, a influência portuguesa, durante esse período de 1500 a 1822. Guardem isso. Na fase colonial, quem mandava? Quem é que efetivamente tinha poder sobre a atividade notarial registral? Portugal. Então, os notários registradores, né, de Portugal, que os escrivães da coroa, é que efetivamente praticavam os atos notariais registrais, ok? Então, atos lavrados de forma rudimentar e centralizada. Centralizada onde? Na coroa, não no Brasil. O Brasil não tinha estrutura nenhuma para isso, tá bom? Então, vamos guardar esse conceito na nossa mente. E aí a gente tem o período de império. Tá. E aí vem a independência. Depois da independência, como é que começa? A gente tem um período imperial. Então, nós temos que separar. Período colonial, o Brasil era colônia de Portugal. Né? Brasil, em tese, não tinha autonomia, né? Não era uma nação. E aí era uma colônia portuguesa. Então, dançava conforme a música portuguesa. As autoridades notariais registrais eram as portuguesas, os escrivães da coroa, ok? Beleza, passamos. Aí nós vamos para o período imperial. O período imperial ele vai de 1822 a 1889, com a proclamação da República, ok? Marechal, Deodoro, proclamação da República. Isso em 1889. A gente teve todo aquele movimento internacional, né, onde chegou aqui, que de alguma forma influenciou para ter a nossa república sendo instalada no Brasil. Então, a gente sai da fase colonial, entra na imperial. E aí, o que acontece nessa fase imperial? Várias leis, gente, várias leis que vão começar a se movimentar. A atividade, guarda isso, a atividade notarial registrada no Brasil, efetivamente, vai dar os primeiros passos aqui, no período do Império. Aqui que ela vai dar os primeiros passos com algumas normas. É aqui, nesse período, que nasce o registro civil. É aqui, nesse período, que nasce os registros de terra. Né? Então, a gente vai vendo a lei de terras, que é a lei 601 de 1850, lei de terras de 1850. Guarda bem um ano, por quê? Porque é o ano que vai efetivamente ditar a regra lá para o examinador. O examinador não vai te cobrar o número da lei 601, por exemplo, mas ele vai te cobrar a lei de terras, ou a lei de terras, ou a lei de 1850. Se falar a lei de terras, você já sabe que ela é da época do Império. Ela é uma lei imperial, ok? E aí, você tem aí os primeiros registros civis rudimentares, lá em 1832, com o Código de Processo Criminal Imperial. Você tem, então, a lei de terras, trazendo o quê? Uma titulação formal de propriedade. É a primeira norma a exigir
uma titulação formal de propriedade. Aí você me pergunta, professor, mas onde é que está isso? Não sei o quê. Se quiser, gente, eu boto em anexo para vocês lá na plataforma, mas eu não aconselho você ficar perdendo tempo lendo isso. Eu sei que é curiosidade, é bem legal, a gente pode fazer isso depois da prova. Agora, você tem só que guardar que a lei de terras é do período imperial e que a lei de terras, então, o nome já diz lei de terras, ela vai trazer o quê? Uma regra, uma regulamentação para poder fazer o quê? Regular a titulação formal da terra, da propriedade. Porque as terras eram todas públicas, efetivamente todas públicas. Aí vem o regime de Seis Marias e tal, né? Seis Marias. E aí começou, as Seis Marias eram enormes, mas as Seis Marias muitas vezes não eram cuidadas, não eram tratadas e tudo mais. E aí começa a ocupação, as pessoas começaram a ocupar. Infelizmente, o nosso país ele foi ocupado da pior forma possível, né? Vocês, né, conhecem um pouco da história. Quem foi, quais foram o nosso colonizador, quem é que eles trouxeram para cá, que eles não queriam em Portugal, né? Eles não queriam determinadas pessoas em Portugal e trouxeram para cá, e foi assim que nosso país foi colonizado, né? A nossa colonização foi dessa forma, teve essa origem, né? Uma origem de refúgio, vamos mandar tudo para lá, é como se fosse, né, que a gente vê aqueles filmes, né, que o pessoal pega a ilha, pega os prisioneiros e joga lá na ilha, né? Mais ou menos assim com a gente aqui, não foi tão diferente, né? E aí começa a ocupação de terra, o pessoal começa a invadir, inclusive as Seis Marias e tal, já começa aquela questão de ocupação de terra que a gente já vê hoje. E aí, então, a coroa resolve o quê? Resolve titular de uma maneira formal quem já tinha posse. Quem tinha posse, quem tem posse tem que vir aqui procurar, vir até o... E aí começa a nascer o registro, a questão do registro do vigário. A gente vai ver o registro do vigário. O que é o registro do vigário? O vigário eram autoridades eclesiásticas dentro de determinadas regiões, né? Na paróquia, né? Nas paróquias tinha o quê? Os vigários, a gente sofre, gente, uma influência religiosa muito, muito forte nessa época. A Igreja Católica ditava muitas regras. Quem vai lá para a história vai ver isso, mas não é o nosso caso aqui, não vou ficar esmiuçando muito. Eu tenho que tomar até cuidado para eu não falar demais para vocês, porque senão eu fico botando informação que não é necessária. Mas o conto, né, o conto vicário ou o registro do vigário é importante, porque o registro do vigário, nessa lei de terras, você traz o quê? A possibilidade, então, das pessoas terem reconhecimento formal de suas terras, mas elas têm que procurar o quê? Tem que procurar a paróquia local, onde vai ter lá um agente do Estado, né, através o próprio vigário em si, mas vai atuar, de repente, com auxílio de algum agente estatal, para fazer o quê? Fazer os cadastros de quem hoje já tem posse. E aí, o que o Império tenta fazer? Limitar. Quem tem, quem não tem, não pode ficar pegando. Então, eu faço, é como se fosse uma regularização fundiária. Tentaram fazer uma regularização fundiária. Quem ocupou vem aqui, diz qual é o trecho, qual é a terra, onde é, nós vamos registrar, e os próximos que quiserem adquirir vai ter que pagar para a coroa. É mais ou menos nesse sentido, né? Para a coroa, não. Aqui já não é coroa, aqui é o Império. Vai ter que pagar para o Império, se você quiser um pedaço de terra, mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, o que você tem que guardar aqui? Primeira forma, ou primeira norma a exigir, foi a primeira forma de se regularizar, e a primeira norma é a Lei de Terras de 1850, onde ela faz o quê? Ela exige uma titulação formal de propriedade. Então, aqueles que têm posse, vai ser reconhecida a sua posse. A primeira regularização fundiária, né? Lá em 1850. O objetivo era o quê? Evitar a ocupação irregular de terras devolutas, que eram as terras, né, do Império, introduziu a obrigação da transcrição. E aí, o que é? A pessoa ia lá e ela dizia, eu tenho uma terra que vai da casa, vai de fulano de tal a fulano de tal. Então, era aquela transcrição, não havia matrícula, guarda isso, não havia matrícula imobiliária. Ele transcrevia o quanto de léguas, quanto de terra ele tinha para ter um documento, ter um reconhecimento estatal da posse dele, que era uma titulação formal, ok? Beleza? E aí, a gente tem, então, esse decreto. Então, a lei ela veio em 1850, a Lei de Terras. A regulamentação
criando, então, o registro do vigário. Por que registro do vigário, gente? Porque os vigários eram responsáveis nas suas paróquias por fazer os registros. Onde está isso, professor? É só buscar lá o decreto 1318 de 1854, que você vai ver, mas não precisa. Eu já fiz isso por você, eu já fui lá, eu já li, eu já conheço essas regulamentações. Não vou botar, claro, só se alguém quiser, professor, eu quero, eu boto lá como material complementar para você tirar a curiosidade. Mas não vale a pena, gente. Se liga nisso aqui só. Os registros eram como? Guarda isso, registro rudimentar, feito de forma territorial, então era por território, tá? Você via fulano de tal área, de tantas léguas para lá, tantas léguas para cá, era mais ou menos nesse sentido. Então, contexto da expressão, então guarde isso. Qual é o contexto da expressão registro do vigário? Após a Lei 1850, o Decreto 1318 regulamentou a exigência de registros públicos dos títulos de propriedade, tá? Então, regulamentou o quê? O registro lá na paróquia. Era um registro do governo, mas eram feitas nas paróquias. Porque, gente, as paróquias eram descentralizadas. É aquilo que eu estou falando da força religiosa da Igreja Católica na época. Então, o vigário ficou responsável porque era descentralizado, né? Tinha em cada paróquia, tinha um vigário responsável. E ele, então, centralizou esse registro, que era o registro dos que tinham títulos, né? Na verdade, nem que tinha título, você reconhecia o título. Então, registro de título de propriedade. Você fazia o reconhecimento formal de que a pessoa era possuidora daquele imóvel. E aí ficava registrado ali, nascendo aí, então, os primeiros registros no Brasil, tá? Essa norma delegava ao vigário da freguesia, ou seja, ao pároco local, a função de registrar os títulos de domínio e de posse das terras. Na verdade, esse registro de título, ele era feito na hora, porque o título nascia na hora e era feito na hora. Era uma transcrição, na verdade, né? O governo fazia o reconhecimento ali e fazia o registro para poder regularizar aquelas posses, tá? Que não tinham nenhuma comprovação. Então, isso se devia à falta de uma estrutura civil. O governo não tinha uma estrutura civil de registro, né? Ou no interior do Império, especialmente nas áreas mais afastadas. Assim, os vigários, por serem figuras públicas de confiança e com acesso à comunidade, atuavam como registradores civis improvisados. Era mais ou menos nesse sentido. Eles eram registradores civis improvisados, fazendo registro ali das propriedades. Mas atenção, esses registros não eram atos eclesiásticos. É interessante, porque antes de ter esse registro aí, gente, os vigários já faziam os registros naturais de nascimento, casamento, né? Eles que faziam, então, a alimentação dessas informações nos livros da igreja, tá? E aí, então, mas guardar que esse registro das propriedades, pelo regulamento, né, pela lei de terras, ele não era um registro da igreja, não era um registro sacramental. Era um livro civil do governo que estava sob a custódia do vigário, tá? Então, o livro estava sob custódia dele, beleza? Esses registros são o embrião do que se tornaria depois o registro de imóveis no Brasil, tá? Então, a gente tem, logo depois da lei de terras, a gente tem uma nova lei que é muito importante. E essa lei, na verdade, é ela que institui o primeiro sistema de registro, que é a lei 1864, que é a lei de hipoteca, né? Na verdade, essa lei é a lei de hipoteca no Brasil. Por quê? Porque precisavam se gerar garantias, sistema de garantia. E a hipoteca era um sistema de garantia, tá? Mas como é que você ia fazer o registro? Como é que você ia controlar esse sistema hipotecário? E aí, então, nasce, em 1864, através da Lei 1237, a Lei de Hipoteca, tá? E ela vai instituir, então, um sistema de transcrição, tá? Início da organização do registro imobiliário. A partir dali, começa, então, a se organizar o registro imobiliário no Brasil, tá bom? Então, nós tivemos aí
Essa aqui é a parte do Império. Agora a gente entra na história a partir da Primeira República, né, que é de 1889, a partir da proclamação da República, até 1930, né, com o início da Era Vargas. Né? Então, aí, há progressivamente o surgimento das especialidades. Né? O Registro Civil, o RI, né? O Registro Civil, IRTD e RCPJ. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Ah, não coloquei. Tem aqui tá. Eu volto aqui na frente, eu volto no sistema de matrículas aqui. Então, bem tranquilo. Eu volto aqui para vocês no sistema de matrícula na frente. Porque nós temos aqui, por exemplo, o registro civil de pessoas naturais, ele nasce em 1988. 1888. Então, 100 anos, guarda isso, 100 anos antes da Constituição, é o momento que nasce a obrigatoriedade, através de um regulamento. Através do regulamento, que eu acho que eu não coloquei aqui no meu slide, mas deve estar no material de vocês, um regulamento onde inicia, através do governo, o registro civil, que é o quê? O registro de nascimento, casamento e óbito, que antes ficava sob o controle da igreja. E agora o governo passa a controlar, exercer a gestão sobre esse registro. Em 1870, tem uma lei que eu também coloquei lá, agora não estou lembrando de cabeça, que foi a lei que instituiu a necessidade de fazer esses registros. E depois, em 88, vem o decreto e regulamenta como vai ser esses registros de nascimento, casamento e óbito. Então, 100 anos, guarda aí, 100 anos antes da Constituição, nasce o registro civil no Brasil, tá? Nascimento, casamento e óbito, que estava sob a custódia, a detenção da igreja, a responsabilidade da igreja, passa, então, a ser regulada e controlada pelo governo, pelo governo do Império, tá? Do Império, porque é período imperial. Legal? Tranquilo? Então, aqui, nós temos agora a Constituição de 88. Eu ainda vou falar dos regimes ainda dos livros, então não vou correr muito aqui nessa explicação. Mas a Constituição de 88, ela traz uma nova ordem jurídica para a atividade notarial registral. O Constituinte brasileiro colocou, como a gente falou na primeira aula, em 88, no artigo 236, a delegação para pessoa física, para particular, da atividade notarial registral. Então, assim, é obrigatório ao Estado delegar ao particular, através de concurso público, a delegação da atividade notarial registral, deixando a cargo do Poder Judiciário a fiscalização, a normatização e também a regulação, porque o Judiciário é o órgão regulador da atividade. Ok? Beleza? A 8935, lá no artigo 236, já vem dizendo que uma lei federal vai dispor sobre a atividade notarial registral. E logo depois, então, 94, logo depois, assim, alguns anos depois, 94 veio o quê? A lei dos notários registradores, porque ela dispôs sobre toda a atividade notarial e registral. Reforça, então, a responsabilidade pessoal, a independência e os deveres funcionais pessoais do tabelião e do registrador. Tá? Então, a 8935 é a lei fundamental, pode-se chamar que é o regime jurídico do notário e do registrador. Tá? Bom, e aí a gente continua evoluindo, né? Agora, passando por aqui para uma era digital e transformações legislativas recentes. Então, a gente vai ver aí que, por exemplo, a gente está falando, na verdade, do histórico, ó, que a gente ainda está no histórico, porque depois de 88 teve novidades. Depois de 88 ainda teve novidade, mesmo e eu vou falar lá da lei, não falei dela antes, da 6.015, eu vou falar, professor, mas o senhor pulou a lei 6.015, de 73, lá na época da ditadura, né?
mas você vai ver aqui que, na verdade, eu coloquei lá na frente, tá?